Importante para as análises de falha é que as falhas fornecem informações. É lógico que a gente não quer que aconteça falha nenhuma. Se pudesse, não aconteceria falhas, mas a gente sabe que acontece, né? Agora, elas têm um aspecto que a gente pode dizer positivo, é que elas fornecem informações. E essas informações vão servir para a gente utilizar posteriormente em outras análises ou outros problemas que surjam no futuro. Por exemplo, tempo para falhar. Quando você faz uma análise de falha, você normalmente busca informações no teu sistema de gestão de manutenção, no teu CMMS, lá. Você busca, por exemplo, tempo para falhar, né? Quantas vezes aquela mesma falha aconteceu, né? Quando você passa a analisar, você começa a ter esses dados também. Esses dados estão disponíveis. Às vezes a gente nem usa. A gente registra falhas e não chega a usar aquelas falhas para coisa nenhuma. Mas ela é importante, né? Entendeu? Problemas potenciais. Esse aqui é um caso bastante interessante que as falhas acabam te fornecendo informações. Por exemplo, acontece uma falha e você verifica que aquela falha que aconteceu, ela implicou em algum outro problema, algum outro equipamento que aparentemente não tinha nada a ver com aquele que você está tratando. E às vezes o entendimento daquela falha te fala, olha, isso aqui, se ocorrer, eu posso potencialmente causar por exemplo, um acidente, né? Então, as análises de falhas te dão essas condições. Elas te ajudam bastante a entender bem o teu processo. Você fala, infelizmente é porque aconteceu a falha. Bom, aconteceu, mas já que aconteceu, pelo menos vamos tirar algum proveito delas. E esse é um deles, né? Sobrecargas, entendimento de sobrecargas, que são comuns nas indústrias. Né? Erro humano, né? Eu acabei de falar do erro humano lá. Como eu falei, não é para buscar culpado, mas o erro humano é um modo de falha também. O erro humano é um modo de falha e deve ser tratado. Estabilidade do processo. Muitas vezes o teu processo é instável e a análise de falhas vai te ajudar a entender a estabilidade ou a instabilidade do seu processo. É bastante importante isso. Isso é uma coisa que às vezes passa um pouco despercebido da gente, né? Porque quando se trata de estabilidade de processo, isso não é uma coisa, logicamente não é contínuo, né? Então causam problemas intermitentes e tudo mais que estão ligados à estabilidade do seu processo. Então, a análise de falha vai te ajudar também aí. Falhas aleatórias, né? Entender falhas aleatórias, falhas fortuitas, falhas repetitivas, aquelas que acontecem não sabe por quê, né? Não tem uma lógica para acontecer, mas com a análise de falha te ajuda também nesse aspecto. Falhas intermitentes, né? Aquelas vão e voltam, e você já percebe, eu acho que aquela correção que eu fiz, na verdade, eu corrigi o efeito e não corrigir a causa. Então, isso vai te ajudar bastante também a entender. Erro de projeto, quando a gente faz análise, é comum também nós acharmos alguns problemas ligados ao projeto. Né? Existem casos até bastante sérios, isso que você descobre, puxa, isso aqui está ligado ao projeto da máquina, te leva a umas ações até fora do teu ambiente de trabalho, fora da sua área de atuação, que é da manutenção, né, para a área de engenharia. Isso a análise de falha pode fornecer informações também. Falha de materiais, é bastante comum, a gente vê em análise de falhas, é muito comum mesmo você chegar em falhas de materiais. Acontece bastante isso. E desgaste, né? Desgaste, etc. São várias informações que a gente obtém cada vez que a gente se dispõe a fazer uma análise de falha. E essas informações, quando elas estão bem registradas, né, quando você registra bem, uma análise de falha, cada análise de falha que você faz, ela deve ter um relatório anexo com tudo que vocês fizeram para chegar naquela causa raiz, as ações que vocês tomaram, porque essas informações vão ser muito úteis no futuro para a melhoria dos seus planos de manutenção, para obter melhor confiabilidade do teu processo. É muito importante que a gente tenha relatórios de análise de falha bastante precisos e bem documentados.